E aí, galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Eu sou o Alessandro, o de sempre. Estou reunido com aquele que é o de sempre também, Luiz Domingos Costa. E dessa vez, para falar sobre coronelismo, nós trouxemos um convidado que é nosso amigo, mas também é um especialista, o professor e doutor pela UFPR, Lucas Máximo de Souza. Também é professor da Uninter, né, de Ciência Política. Tudo certo, Lucas? Maravilha, Alessandro, maravilha, Domingos. Muito obrigado, gente, pela oportunidade de vir aqui trocar uma ideia. Eu sempre estou acompanhando o podcast, está sempre junto comigo no momento de lavar uma louça, na hora de fazer uma academia. E agora é uma enorme satisfação vir aqui colaborar com o programa. Valeu mesmo. E aí, Ale, aí, Lucas, saudações a todos e todos. Esse dia eu estava pensando, o que as pessoas fazem quando elas estão escutando o podcast, né? Fica aí já a dica, se você quiser dizer o que você faz quando você escuta o Maldita Politicagem, manda pra gente no Twitter ou no nosso Instagram, @Maldita Politicagem, e no Twitter, mpoliticagem. Então, como o japonês falou, o episódio vai tratar do tema do coronelismo, dos coronéis. E esses dias, recentemente, a gente viu um bate-boca mal educado entre o Renan Calheiros e o Arthur Lira, ambos políticos famosos, fortes, das Alagoas. Veja que interessante, eles têm esse perfil, né, de políticos tradicionais, com suas bases fortes, praticando clientelismo pesado, mas eles estão brigando pelo Twitter. Veja, na época do Twitter, existe uma coisinha ali de coronéis. Então o episódio vai discutir isso. Essa é a imagem inicial para discutir, será que eles são mesmo coronéis? A moda de quando o coronel foi definido, que é lá para as bandas dos anos 20, dos anos 10, 1910, 1920, ou não? A imagem está equivocada. A gente vai tratar desse tema hoje. Então, gente, uma errata aqui da nossa parte, que o Luiz Domingos, na semana passada, empolgado com a nossa discussão, ele acabou matando o sociólogo errado, né? No dia 9 de junho, o sociólogo que infelizmente faleceu foi o Alain Touraine, francês, e o Luiz falou quem? O Raymond Aron, nada a ver, viajei, porque eu tinha o Raymond Boudon, mas o Raymond Aron, e quem morreu em 83 foi o Aron. Disso a gente tá certo. E o Lucas está dizendo que quem orientou a FHC foi também o Touraine, esse que morreu semana passada. Nosso episódio de hoje, então, galera, ele pode ser relacionado com o episódio número 7, que é o dos oligarcas russos, né? Já que a gente está tratando aqui de uma classe que, pelo menos na primeira vista aqui, se parece, se assemelha dentro da política local. E o episódio número 10 dos Faria Limers, né? Esse nome bizonho, mas que nós tratamos dos burocratas, também de grandes políticos de períodos históricos brasileiros. Tem um aviso aqui, Luiz, é o seguinte, ó. Eu tenho algo que pela primeira vez a audiência brutal foi a meu favor no Luta de Gostos, tá? As pessoas demonstraram completo apoio, então um abraço aqui pro Alex Romanini, que foi o único que enviou, na verdade. O Pedro mencionou também. É verdade. O Primal Screen, viu? Então você ouviu lá o Primal Screen, então agora é a sua hora de se retratar. Você recebeu outros avisos aí, né? O próprio Alex falou que tem uma outra banda muito boa, que é o tal do Arab Strap, nunca ouvi falar. E a gente também tem que fazer registro de um comentário da ouvinte Rosa Maria, que tinha comentado que o Heinz tinha o nome de Rancho Queimado por causa da prefeitura de Rancho Queimado. Então o Brasil profundo se revela pelos ouvintes aqui, né? Então a gente vai tratar hoje, como no episódio dos Faria Limers, que o Alessandro entendia totalmente da vida do Brigadeiro Faria Lima, que dá o nome da avenida lá que tem os bancos e as investidoras, aqui a gente vai pensar um pouco como que os grandes figurões da política brasileira revelam traços das instituições e da própria estrutura de domínio político, que é muito do que a gente aprendeu a fazer na nossa formação na Universidade Federal do Paraná. Então a gente está especialmente instigados com esse episódio. Espero que fique bom, né? Que a gente não pire demais, porque é o nosso trabalho, é o nosso tema de estudo aqui, nós três juntos, cada um com certos recortes específicos. E lembrando que a gente tem um objetivo que é com que esse projeto se torne autossustentável, né, que ele possa se manter. E para isso a gente precisa do apoio dos ouvintes, que ajudam a gente, muitos já fazem isso, por meio de uma campanha de financiamento coletivo. Então, para que a gente possa avançar, criar mais conteúdo, eventualmente explorar mais isso que a gente gosta, que é a relação da elite política com a sociedade brasileira, entra no apoia.se/maldita politicagem e
solta uma coisinha, solta uma migalha, solta um níquel pra gente, que a gente vai ficar muito feliz e o projeto pode ir se encorpando, certo? Quem não puder e puder compartilhar no WhatsApp, comentar, fica também nossa gratidão por fortalecer o projeto da forma como foi possível. Eu queria só avisar a quem tiver, como eu, hesitando, eu vou apoiar, não vou apoiar. Ai, meu Deus, como é que eu faço? Eu coloco o cartão, a internet. Gente, é muito fácil, é muito simples. Eu não gastei esse negócio. O pessoal do apoia.se realmente fez um trabalho fabuloso, porque eu não gastei nem nada. Foi muito simples fazer a minha contribuição, colocar o meu Caraminguá lá. E eu espero que quem está hesitando não perca a oportunidade, são apenas alguns instantes para fazer a contribuição. E é seguro, né? E é seguro. Sim, sim, sim. Então vamos lá. O nosso episódio de hoje é uma co-apresentação aqui, que nós temos o Lucas, temos o Dominguinho e eu que vos falo. Descrição, então, dos blocos é o seguinte. Primeiro bloco a gente vai tratar da biografia do Vitor Nunes Leal, já que é um autor de muito peso nas ciências sociais brasileiras, né? E vamos falar também do conceito de coronelismo, que é o coronelismo e quem são esses coronéis, né? No segundo bloco, nós trazemos algumas discussões, tentamos atualizar, trazer para os dias atuais essa discussão teórica lá de 1949, né? E no terceiro bloco, hoje estamos muito representados, como é que fala? Super representados sobre-representado, né? Pelos indivíduos que cresceram em Querência do Norte, no Paraná, né? Temos 2 representantes aqui. Caipirismo ateu. Então a gente... O caipirismo ateu tá forte hoje. A gente vai ter muita história daqueles lados lá do Brasil profundo, se é que aquilo ainda é Brasil. Então, nobres companheiros, essa discussão sobre o coronelismo está indissociável do nome do Vitor Nunes Leal. É um historiador, um cientista político, um jurista importante da história do Brasil. Vamos começar falando quem que é o Vitor Nunes Leal. Japonês, começa lá. O apelido dele, que o próprio José Murilo de Carvalho traz no prefácio do livro, é Rapazinho Caipira de Carangola, né? Então a gente podia usar esse apelido para você, Luiz. Luiz Domingos, Rapazinho Caipira de Querência. Ou para mim mesmo, né, Alessandro? Eu tô no bom também. O Lucas também, né? Todo mundo é um rapazinho caipira de Naviraí, Mato Grosso do Sul. O japonês é de Lins. Então, perfeito. Então, porque ele foi nascido em Carangola, nessa pequena cidade do interior de Minas Gerais, em 1914. Então, é um cara que já está bem distante da gente aqui no tempo. Era filho, né, de um pai que era comerciante, proprietário rural. Daí vem, né, essa inspiração por estudar a força política nos municípios, né, que ele vai trazer nessa obra chamada Coronelismo, Enxada e Voto, que é o que a gente vai se concentrar hoje. Mas a formação dele se dá numa área tradicional aqui no Brasil, né, Luiz? Isso, ele se formou em Direito em 1936, aos 22 anos, na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. Para ajudar com os custos do seu estudo, ele mesmo trabalhou como jornalista e desse trampo ele foi indicado para a equipe do Ministério da Educação, na época, na década de 30, e tinha como o chefe de gabinete do Ministério da Educação um cara meio conhecido aí do pessoal, que é o Carlos Drummond de Andrade, outro mineiro, inclusive, outro caipira, que era chefe do ministro Gustavo Capanema. O Vitor Nunes Leal também colaborou para a redação do anteprojeto do Código de Processo Civil de 1939. Então, o pessoal que gosta de direito, fique sabendo que na pré-história dos códigos civis brasileiros também tem a mão do Vitor Nunes. Esse livraço, em Coronelismo, Enxada e Voto, ele foi preparado para o concurso da vaga de Ciência Política da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, do Rio mesmo, do Rio de Janeiro. Ele terminou o livro, escreveu durante 3 anos, terminou em 1948 e que foi o ano da primeira publicação da obra. Uma curiosidade, o Josué de Castro, que é um ídolo aqui do podcast, que já esteve no episódio sobre o Mangue Beach, o grande geógrafo da fome, Josué de Castro, estava na banca para aprová-lo para a vaga de Ciência Política da Universidade do Brasil. Ele foi aprovado aí. Foi. Ele tomou muita burdoada, porque era o ritual era muito renhido, né? Assim, era brigado mesmo, polêmico, os caras queriam sempre humilhar os candidatos, isso aconteceu com ele, há muitas fofocas sobre isso, mas em 1956, ele começou a dar aula em 48, e em 56 ele foi designado chefe da Casa Civil do presidente JK, o que hoje é o Rui
o Rui Costa, né, o baiano lá, portanto, ministro de Estado. Ele virou ministro em 1956, continuou dando aula até que veio a fundação e a inauguração de Brasília em 60, e aí ele partiu embora para Brasília, e em 1960 mesmo, ele foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal pelo JK. Muito interessante salientar que o município de Carangola, em 2019, a população dele foi estimada em 33 mil habitantes. Isso dá uma ideia de quão pequeno é o lugar de onde sai o Vitor Nunes Leal. E isso ajuda a entender qual é o motivo pelo qual esse sujeito vai se preocupar com o sistema coronelista, com as origens, as franjas do sistema político. Ora, não parece ser simplesmente casual, não é fortuito, não é de graça, que a preocupação com as franjas do sistema político não está na pena de um grande intérprete carioca, de um grande intérprete nascido na Avenida Paulista, não é? É preciso que uma pessoa que venha do interior e que com esse quadro de referências vai olhar o sistema político no seu conjunto. Isso não era de meu conhecimento, estou aprendendo aqui com vocês. E eu acho importante salientar esse ponto de partida. Legal. O próprio José Murilo fala que essa origem cabocla, caipira dele, fez com que ele tentasse uma coisa muito mais empírica, porque ele não era dos medalhões, dos juristas que faziam trabalhos de concurso com generalidades, aquela coisa da filosofia grega, democracia ateniense, aquelas coisas que todo mundo batia. Ele quis botar a mão na massa de como funcionava a política no Brasil profundo para fugir disso, já que ele não tinha esse pedigree dos juristas da época. Graças a Deus, né? Porque é chato pra diabo quando a pessoa faz isso, né? Vamos lá, tem uma curiosidade aqui, né, que dá um pouco o tom do peso do Vitor Nunes Leal atualmente, né? O sistema de inteligência artificial do STF atual, né, se chama, em homenagem a esse autor, se chama Victor, né? E também nós temos, né, o prêmio da Associação Brasileira de Ciência Política de melhor livro, né, um prêmio que é dado a cada 2 anos, se eu não me engano, né, Lucas? Sim, a cada 2 anos. Cada 2 anos esse prêmio é dado, também recebe o nome de Vitor Nunes Leal, então, grande cientista político e jurista brasileiro. Então vamos lá, Luiz, vamos para a compreensão do que é esse conceito, coronelismo, que para muitos é um dos conceitos centrais para entender a política brasileira e a sua dinâmica. O que é coronelismo então, Fio? Então, coronelismo é uma coisa que, pela sua, enfim, beleza, pela sua elegância sociológica, oferece a sedução de ser utilizado em qualquer situação, inclusive hoje. E isso foi muito feito ao longo dos anos 50, 60, a ideia de tentar utilizar a noção de coronelismo para entender o Brasil em que se urbanizava. E muitos pesquisadores incorreram nisso. Só que, segundo muitos outros, não é correto, porque o coronelismo é um sistema, nós explicamos aqui rapidinho já, mas ele está marcado no período da Primeira República, que vai de 1889 até 1930. Enquanto sistema, ele só deve ser entendido durante esse período e não mais. Depois a gente vai polemizar sobre isso, porque essa é a graça do assunto, é um tema muito estudado pela historiografia brasileira, pela sociologia brasileira, pela ciência política brasileira até hoje, e aí vale a pena discutir. Bom, ele se aplica para o período atual, até quando, enfim, quando é que ele morre. Mas vamos lá, ele é basicamente um compromisso que articula a política local com a política estadual, com a política nacional. Na base, o coronel, que é um proprietário rural, em geral, né, um dos maiores da cidade ou da região, que troca com o governo estadual, o coronel garante os votos para o governo estadual e o governo devolve o controle para o coronel dos cargos públicos, de delegado, de professora, de juiz. Então, o coronel ganha do governador o controle dos cargos da administração. Em troca, oferece os votos. É assim que está organizado o sistema na República 1889 até 1930, chamada Primeira República ou a República Velha, que o Lucas não gosta desse nome, depois ele vai falar por quê. Bom, o fato é que esse sistema, ele se organizou porque a propriedade rural estava em decadência. A grande propriedade rural não tinha mais a pujança econômica que tinha no século XIX, durante o Império. E o Estado, o sistema representativo, estava se fortalecendo. Lembrando que foram criadas eleições para governadores ali naquele período. Os estados se fortaleceram muito, né, ganharam centralidade na política depois da queda da monarquia. Então, propriedade rural decadente, a economia municipal definhando, precisava ser compensada com a força do Estado que se devolvia em serviços públicos, uma estrada, uma escolinha. Então, que antes era provido pelo fazendeiro no século XIX. Então, desse desequilíbrio econômico e
e do fortalecimento político é que surge o sistema do coronelismo, o compromisso coronelista. Esse é o argumento do Vitor Nunes Leal, de Minas Gerais. Eu acho interessante, se me permitem um complemento, camaradas, eu acho importante salientar que é sistema, em boa medida, porque está no Brasil inteiro. Essa é uma das características importantes desta ideia de sistema. Quando você olha esse período, na Primeira República, quando você olha a política brasileira nesse período, você vê muitas diferenças. Você olha o que está acontecendo no Mato Grosso, em Goiás, no Maranhão, no Amazonas. Você vê cada unidade dessa com as suas características, com as suas peculiaridades. Mas o que há de comum em todas elas? Essa é uma das grandes forças. A resposta a essa pergunta, ou ainda, esse sistema que o Domingos discutiu aqui pra gente, descreveu aqui pra gente, esse sistema está presente em todas as unidades da federação, em todos os estados, não é? E isso é um elemento importante para essa ideia de sistema. Acho que é interessante também a gente ressaltar mais um ponto. O poder, ele simplesmente não desaparece. A gente não pode imaginar que o poder desses chefes locais, que vão se enfraquecendo entre 1889, ou se a gente quiser um pouquinho depois, no começo de 1900, quando passa aquela primeira década tão conturbada, né? Mas se a gente sair de 1900 e chegar até 1930, a gente verifica um processo de desempoderamento dos chefes políticos locais. Mas para onde é que vai esse poder? Ele não vai para o céu, ele não desaparece. Ele se concentra na figura do governador. Os governadores, eles são o polo que se beneficia desse sistema, e esse talvez seja um dos legados da ideia de coronelismo, ou do sistema coronelismo para a política brasileira nos dias de hoje. A força do federalismo, ela está identificada com a força dos coronéis. E esse acho que é um aspecto importante que a gente precisa destacar, né, gente? Então, né, para sintetizar, indo na direção do que o Lucas falou, é preciso então ressaltar esse ponto aqui, né? O coronelismo, ele não está ressaltando o poder dos coronéis. Na verdade, ele está mostrando que é um sistema criado, né, que surge da fraqueza dos coronéis num determinado momento, desses grandes proprietários de terras locais, e que é somado com uma outra fraqueza. Então, o Vitor Nunes Leal vai falar que o sistema é baseado, se assenta em duas fraquezas. Fraqueza do coronel, como eu falei, e a segunda fraqueza é a ignorância, a pobreza, o desamparo dos povos, da população rural que está no interior do Brasil. Essa população é muito dependente desses líderes locais. É aí que reside o resto da força política desses atores como um todo, né? E que dá o complemento geral dessa política do interior brasileiro. Então, se a gente se perguntar o que permite esse sistema prosperar, nós podemos responder que é a ausência do poder público em todo esse período histórico. Não existe serviço público num país que existe uma série, né, milhões de miseráveis, né, pessoas que passavam fome, realmente que eram analfabetas, etc, etc. Nós temos nesse vácuo a possibilidade desses líderes locais poder crescer politicamente, já que eles, né, serviam alguns desses serviços básicos, né, eles eram dono da revenda, os caras vendiam fiado para eles, defendiam, né, porque ali se ausentava também a polícia, né, a segurança não existia, enfim, toda essa coisa mais básica possível que o Estado cumpre nos dias atuais, naquele período era um vácuo que os coronéis preenchiam. Até, né, ser padrinho de casamento dos peão, enfim, coisa geral da cultura brasileira quase, essa figura que é o coronel, né, preenchia ali como um todo. E ali entrava em vigência uma lógica, né, que abre aspas aqui para o Vitor Nunes Leal, para os amigos pão, para os inimigos pau, né? Já que era uma terra sem lei, né? Para os amigos dava tudo certo, né? Aqueles que apoiavam o sistema, aquele pequeno reinado ali desse coronel, e para aqueles que eram contra, né? As coisas, o pau queimava, né? O fato do Vitor Nunes ter enfatizado esse caráter sistêmico e a lógica política da troca entre o coronel, o governo estadual, e do governo estadual na política dos governadores com o governo nacional, né, o presidente da República, despertou a vontade de outros pesquisadores de darem um olhar mais sociológico ou economicista para a coisa. E aqui nós vamos entrar em outro, e aí começa já a polêmica, que é um pesquisador sul-coreano que estudou no Brasil, fez pesquisa na Bahia. É bizarro isso, né? Professor sul-coreano na Bahia. Eu acho que ele cresceu nos Estados Unidos e aí ele foi fazer graduação em ciência política e depois doutorado em história e escolheu estudar a Bahia no doutorado. É o Eu Sopang.
율수팡. Ou Eu Sou Punk. Isso. Esse livro, também publicado nos Estados Unidos, enfim, ele está vivo e leciona na Colorado School of Mines, que é uma universidade pública do Colorado, com uma aplicação, assim, como se fosse de sociais aplicadas, em economia e tal. Bom, esse doutorado dele em Berkeley, ele estudou a política baiana e formulou uma série de coisas que o Lucas vai abordar mais adiante, mas a ideia de mandonismo é importante na obra dele, que é uma ideia que complementa de coronelismo, mas é diferente, isso aqui é importante. E mandonismo diz respeito à existência de estruturas mais personalizadas ou familiares de poder. O mandão, o potentado, ele é o cara que usa da violência, usa da sua autoridade para submeter o seu empregado, submeter o indivíduo que depende do controle dele. Mas, diferentemente do coronel, ele não está envolvido necessariamente num sistema tão estruturado quanto o sistema coronelista, porque o mandão existe lá do Brasil colônia, no Brasil império, sempre existiu, porque o mandonismo é um fenômeno da estrutura econômica brasileira, da grande propriedade da terra e da pobreza de um contingente de escravos, ex-escravos e trabalhadores pobres. Então, o mandonismo é uma coisa muito mais arraigada e que não necessariamente precisa de um sistema tão estruturado quanto o coronelismo, certo? Embora os coronéis da década de 20 também exercessem mandonismo, o mandonismo é uma coisa anterior e pode existir depois do coronelismo. Não sei se ficou claro. Ele não é um sistema, ele é uma prática social, mais do que um sistema. Exatamente, é uma prática e não é um sistema. Eu acho que é interessante, né, a gente ressaltar que mandonismo, coronelismo e clientelismo, essas três palavras, elas dão nome a um artigo que o José Murilo de Carvalho, o professor José Murilo, publicou na revista Dados em 1997 e, pasmem, por muitos anos, esse foi o artigo mais citado da revista Dados. Então, nós não podemos, a gente que trabalha na área, nós não temos desculpa para confundir coronelismo com mandonismo, com clientelismo. Mas essa é uma confusão que existe e ela está disseminada no senso comum, por isso que é tão importante as pessoas ouvirem a palavra do maldito politicagem. Isso, e aqui começa a polêmica, porque para o Eusopang, o coronel, ele é uma figura absoluta dentro do seu território, do município que ele comanda. Absoluta no sentido medieval mesmo. Ele exerce poder sem contestação nenhuma. A moda do mandão, do potentado, lá do século XVIII ou do século XVII. E o Vitor Nunes Leal fala, isso não é correto para a República para a Primeira República. Por que não é correto? Porque ali o coronel depende do brinde, depende dos recursos, depende da outorga do governador estadual, certo? Então, sem ele estar imbricado nessa lógica, eu falei no episódio passado, se ele está concatenado no sistema, o poder dele acaba. O governador, inclusive, pode estimular um coronel desafiá-lo, um outro coronel. E aí, aqui começa a divergência, porque para o Eusopang, o mandão e o coronel são figuras fundidas, muito mais inabaláveis, ao passo que para o Vitor Nunes é um cara que está imbricado num sistema e que ele pode se lascar se ele não seguir a cartilha do governo estadual. Se me permite, acho que é interessante a gente ressaltar que é ensaísmo total, hein? Se os autores nos ouvirem, o Vitor Nunes Leal já morreu, não tem mais como dar bordoado na gente, mas o coreano tá lá firme e forte e eu vou correr o risco de tomar uma lapada aqui. Mas o professor Eusopang, ele foi analisar os coronéis da Bahia. Inclusive, no livro que foi editado pelo Robert Kern, De Caciques, exatamente, Robert Kern, em 1973, Os Caciques. Nesse livro fantástico, o professor Eusopang, ele faz uma tipologia de 6 espécies de coronéis nordestinos. Portanto, qual que é o seu ponto de vista? Qual é o objeto que ele está olhando? São os coronéis no Nordeste. O Vitor Nunes Leal, vindo lá de Carangola, como é que é o nome do município dele? Carangolas, ele vem de Minas Gerais. Em Minas Gerais tem um negócio chamado Partido Republicano Mineiro. Portanto, ser um coronel em Minas Gerais não é exatamente a mesma coisa do que ser um coronel no interior da Bahia. Então, existe aí uma diferença de ponto de vista que pode estar relacionado com os objetos que esses indivíduos estão observando, não é? Qual que é a grande diferença do coronel mineiro com o coronel baiano? Ora, o coronel mineiro, ele se submete ao partido. Existe um partido forte que exerce disciplina sobre os coronéis no estado de Minas Gerais. Isso não ocorre na Bahia. Então, essa é uma diferença bem importante que talvez ajude a explicar
por que que um tem uma visão desse indivíduo como algo poderoso e outro decadente. E outra coisa, muito legal, porque ele fala no livro sobre a Bahia, não nesse dos caciques, que a definição do tamanho do município era a cargo do governo estadual. E os municípios mineiros eram bem maiores do que os municípios nordestinos, de modo que ali dentro do município surgia muita competição entre os coronéis, né? Não era aquele mando inabalável como seria eventualmente na Bahia ou no Piauí, na Paraíba, perdão. Só uma errata aqui que o Luiz ele é muito inspirado no nosso querido Mussum e ele falou carangolas, é carangola. Carangoles. Um abraço pro pessoal, pessoal de Carangoles. Carangoles. Então, Lucas, nosso rapazinho de Naviraí, vamos lá. Você acha que o coronelismo é um conceito que ainda é útil para a gente discutir a política atual? Ou você acha que esse conceito deve ser restrito lá na República Velha, aos primeira metade do século XX brasileiro? Eu vou dar uma resposta direta. Sim, ele é útil, é necessário, e eu vou tentar explicar para vocês aqui por quê, na minha modesta opinião. Veja, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa fazer uma distinção aqui. Nós, aqui no podcast, nós estamos usando a palavra coronel como uma categoria sociológica, não é? Mas essa palavra, ela não tem um sentido unívoco. Aí, Domingos, não é só você que fica colocando palavras bacanas aqui na Palavra forte. não é um conceito unívoco. Por quê? Porque se nós estamos utilizando isso com um sentido descritivo, se o nosso objetivo é descrever características de agentes políticos, nós precisamos reconhecer que essa mesma palavra, ela é um jargão que serve para desqualificar. Nós estamos usando ela para descrever. Agora, tem muitas pessoas que certamente se encaixam no contexto, ou nas categorias que nós estamos chamando de coronéis, que desqualificam os seus oponentes com essa palavra. Essa é a primeira razão pela qual a gente precisa saber que coronelismo é um sistema, a gente precisa saber que esse sistema ele entrou em colapso em 1930, que esse sistema é mantido com base na reciprocidade entre agentes políticos. Isso é importante para a gente não ficar utilizando as palavras nos sentidos errados. Essa é a característica, esse é o cuidado que a gente tem quando a gente trata do coronelismo no sentido descritivo e não com o objetivo de desqualificar um oponente a algo que é muito comum nos dias de hoje. Mas tem uma segunda razão pela qual eu acho que é muito importante a gente resgatar e a gente utilizar a ideia de coronelismo e o seu agente, a ideia de coronel, para fazer análise da política hoje. Quando a gente estava aqui se preparando para o nosso programa, nós fomos lá no livro do Eu Sou Punk, e ele traz 4 características dos coronéis que se aplicam de um modo geral. Não é só os coronéis baianos, não é os coronéis mineiros. Quando a gente pensa nessa categoria de coronel, a gente pode pensar em um indivíduo que possui carisma. Essa é a primeira característica, a primeira das 4. Esse carisma, ele pode ser tanto carisma pessoal, no trato da pessoa com as pessoas, com seus pares, como um carisma decorrente dos recursos que ele controla, um carisma de caráter institucional. Mas carisma... São padres que eram coronéis, né? Exato, exatamente. O fato do sujeito estar lá, esse inclusive é um dos tipos que ele vai identificar entre os coronéis lá do Nordeste, os coronéis baianos. Mas o carisma é, sem dúvida, a primeira característica da categoria de coronel, não só os nordestinos. A segunda característica que o Eu Sou Punk destaca é o êxito profissional prévio à entrada na política, ou seja, o sujeito é médico, ele teve sucesso, o sujeito é professor, o sujeito é advogado, ele teve êxito na sua carreira profissional antes de ingressar na política. A terceira característica, essa gente é o creme da goiaba para a gente analisar a política brasileira. É aspiração voltada para a política regional. O Toledo, do Foro de Teresina, ao descrever o Boy, presidente do PL, ele utilizou uma figura que eu achei sensacional. Ele fala que ele está com o olho na bola. Logo no final das eleições, quando o PL saiu com 99 deputados, a primeira coisa que o Valdemar Costa Neto fez foi dividir quais eram os bolsonaristas e os não bolsonaristas, né? Era por isso que ele estava com o olho na bola. O que é estar com o olho na bola? É estar pensando na próxima jogada. Ora, qual é a preocupação de um grande político? Vamos pegar aqui Arthur Lira. É Alagoas. Portanto, a aspiração voltada para a política regional
é uma característica dos coronéis, um atributo, não é só característica. Toda elite política se elege em nível estadual, exceto os vereadores que começam nos seus municípios, né? Tem a quarta característica, e essa aqui, gente, essa aqui é fantástica. Olha lá. A quarta característica, o quarto atributo do coronel, segundo eu sou punk, é que ele tem uma personalidade dualista. Ao mesmo tempo em que ele é um sujeito íntegro, honesto na sua vida privada, na sua carreira profissional, como político, ele é inescrupuloso. Essa característica do coronel é fabulosa, de acordo com os atributos que o Wilson Pang atribui para esse indivíduo lá no livro, no capítulo que ele publicou na coletânea de Caciques. E é realmente algo que eu acho que ajuda a gente a entender até o nosso dilema. Nós que trabalhamos com a ideia de profissionalização política, lidamos com essa dificuldade. Como é que o sujeito pode ser um crápula na política e, ao mesmo tempo, ele ser amado pelo fato de ter sido um médico, pelo fato de ter sido um professor, ou um padre? Então, vejam, esses são alguns elementos que nos ajudam a entender como que esse é uma ferramenta atual. É uma ferramenta que serve para analisar a política brasileira hoje. Embora o Vitor Nunes, numa resposta que ele faz para um monte de gente que estava criticando ele lá na década de 60 e 70, ele fez um texto em 80 chamado O Coronelismo e o Coronelismo de Cada Um, que ele fala que os traços psicológicos dos coronéis não têm a menor importância. Ele dá uma devolvida no Wilson Pang a respeito disso aí. E faz sentido, porque Porque ele está focado no sistema, né? Exato. Quem quer que faça ciência política no Brasil precisa ler Coronelismo e Chá de Voto. E uma das coisas que chama atenção é que, exceto pelas notas, ele não denomina sequer um coronel. O Vitor Nunes Leal não dá o nome de nenhum coronel no corpo do texto. Ele menciona nas notas, apenas nas notas. Isso é importante, por quê? Porque o foco dele é abstrair do indivíduo. O que ele quer colocar em primeiro plano é o sistema. E a gente gosta de falar dos indivíduos. Eu queria... mas o Luiz faz isso quando ele descreve o dono da venda de gás lá de Querência também, né? Nós também temos a nossa finese aqui. Vamos lá, eu queria falar também, seguindo nessa linha de raciocínio, em outra paulada que o Vitor Nunes acaba dando de forma indireta, que é colocando no seu tempo ali, né? Ele tá muito contrário àquelas definições genéticas do Brasil, da nação brasileira, né? Como se tivessem características que permanecessem vivas o tempo todo na política brasileira, que sempre estão explicando a política brasileira, né? Ele está querendo traçar um sistema, ele tem todo o cuidado de dizer que aquele sistema é referente a um contexto histórico, ele tira também, como vocês já disseram, né, do indivíduo, mas tudo isso como uma tentativa de um esforço científico realmente, né, de não criar essas narrativas muito simplistas, né, essas genéticas da nação brasileira, como se para sempre o coronelismo pudesse explicar, né, a história do Brasil, embora o Lucas tenha dado a opinião dele que ainda assim é útil, né, porque essa estrutura se mantém um pouco viva. E aí um outro segundo ponto é que o Vitor Nunes Leal, ele apresenta ali em 1949 também, talvez por causa do contexto histórico, uma espécie de... Isso aqui sou eu interpretando, tá? Não tá literal no texto, mas é um otimismo com o futuro do Brasil, porque ele, inclusive, em alguns momentos ele coloca o papel que a rádio, por exemplo, consegue desempenhar num determinado município, né? Voltando lá, né, no nosso primeiro bloco, boa parte da força do coronel está baseada na falta de serviços básicos para a população, na miséria da população, né, na ignorância da população analfabeta. E isso ele via que a expansão da cidadania no Brasil pudesse decretar o fim de um sistema semelhante, pelo menos, ao coronelismo. O pessimismo dele também está relacionado com isso, sabe? Acho que, só para fazer um registro aí, no finalzinho do capítulo 3, no último parágrafo, ele termina o capítulo 3 falando que a morte aparente dos coronéis do Estado Novo não se deve, pois, aos prefeitos nomeados, mas à abolição do regime representativo em nossa terra. Ele está falando do Estado Novo. Convocai o povo para as urnas, como sucedeu em 45, e o coronelismo ressurgirá das próprias cinzas, pois a seiva que o alimenta é a estrutura agrária do país. Tá, mas para a gente evitar o risco, criticado pelo Vitor Nunes, de transpor a República Velha tal qual era para agora, para o século XXI, a gente podia pensar algumas figuras que vão apontando para essa mutação da figura do político tradicional, desse cacique, né, que eles estão mudando, embora com certas permanências, se é que a gente pode dizer assim. Você tinha pensado 2 exemplos para a gente lá, Lucas? Vamos brincar com esses exemplos aí? Olha, um indivíduo que certamente se encaixa na categoria
ou no tipo, que o Elsopang denomina aqui de coronel-chefe partidário, quadro partidário, desculpe. São 7 os tipos de coronéis que o Elsopang encontra lá no seu estudo no interior da Bahia. O 7º tipo é o quadro partidário. Ora, o que seria um quadro partidário daquele período? Francisco Glicério. Francisco Glicério hoje é conhecido apenas pelos campinenses, tem campineiros, tem um viaduto gigante. Perto lá. do qual tinha o bar que a gente ia lá tomar os querosene, que era o Delta Blues. Você, Júlio Brinquedo e André Pitanga. Meu Deus, é verdade, tinha esquecido disso. Pois é, Francisco Glicério, meus amigos, não é apenas o viaduto que é acessado para chegar no Delta Blues. O Francisco Glicério também foi um dos responsáveis pela tentativa de criação do Partido Federal, Partido Republicano Federal, PRF, que foi a tentativa de organizar aquela bagunça que saiu da primeira década, aquela bagunça que estava no Brasil na primeira década do período republicano. Essa tentativa naufragou, em boa medida, pelas dificuldades que existiam nos estados. Então, o Francisco Glicério, ele foi um grande político, foi um homem muito importante, e ele reunia uma série de atributos que hoje, certamente, a gente pode colocar na figura de coronel. Um outro político que também é bastante importante daquele período, inclusive, ele dá nome a uma lei, é o Francisco Rosa e Silva, a Lei Rosa e Silva de 1904, é uma das primeiras reformas do sistema eleitoral. Esse também é um indivíduo que tem um destaque muito grande lá na Recife, em Pernambuco, foi um dos políticos mais importantes daquele período. Mas existem vários, né? A gente poderia falar vários nomes aqui, talvez sejam nomes um pouco desconhecidos das novas gerações, mas são pessoas que controlavam recursos importantes, são pessoas que são, digamos assim, a origem das instituições políticas brasileiras, elas se coadunam com a história, com a biografia dessas pessoas, então são nomes importantes. Mas tem alguns mais recentes, né, Domingos? Eu gostaria porque tem figuras, são centenas desses nomes que representam essas figuras tradicionais, esses caciques tradicionais. Um que me parece que consegue apontar para algumas atualizações desse cacique, já em termos de um regime democrático aberto, como é o de 46, é o ACM, o Antônio Carlos Magalhães da Bahia, porque ele se formou em medicina, o pai dele era médico, era político, né, vem de família política, mas a atuação forte dele foi na imprensa, como jornalista. E à medida em que ele foi construindo o seu mando na Bahia, ele se aproximou dos militares durante a ditadura, ele foi deputado antes, daí no golpe ele fica do lado dos militares e começa a ganhar concessão de televisão da Globo baiana. E aí o império dele deslancha. Né? E esse elemento dos meios de comunicação de massa, em particular a televisão e rádio, que não eram nada, não fazia sentido na República Velha, parece que ocupa um pouco o lugar da grande propriedade. Né? Sem o Estado ele não consegue tocar aquilo, que não é lucrativo ser um Estado, porque daí ia ter uma competição muito mais ferrenha. Então o Estado protege a propriedade do cara, tanto que concede, né? Mas ao mesmo tempo ele tem um domínio muito forte ali, e o estilo de conflito, que é essa coisa inescrupulosa, essa disposição para brigar com o seu adversário, sempre foi muito forte. No caso, o adversário dele era o Valdir Pires, na Bahia, que era da ala do MDB, enfim. Então acho que a ACM aponta um pouco para essas mudanças. Daria para dizer o seguinte, na minha opinião: com o passar do tempo, com a redemocratização da década de 50 e depois da década de 80, passa a existir um tipo de cacique, coronel, que não se baseia mais exclusivamente numa propriedade rural, né? Não é mais um regime que depende só disso, pode ser um cara, um comerciante, um industrial, pode ser um dono de televisão. Não existe mais um monopólio ou o controle monopolizado dos votos daquela cidade, como existia com o coronel da década de 10. E, por último, existe uma competição muito mais ferrenha, né? A entrada de novos atores é muito mais forte. Só que daí, o sucesso desses grandes figurões depende da capacidade de sobreviver a essa competição que vai se incrementando. O número de candidatos, o número de partidos, isso tudo vai transformando o Brasil numa democracia mais típica. Mas esses caras subsistem, sobrevivem, prosperam, porque a capacidade deles de articular uma estrutura econômica X, televisão, com repelir, vencer os adversários que são cada vez mais frequentes, acontece. Mas eles sofrem derrotas muito mais frequentes do que sofriam na década de 10, enfim. Luiz, tem uma tabelinha pra gente ou não? A tabela é a seguinte: eu queria também que o Lucas
Lucas discutisse isso depois. Quando a gente fala na República Oligárquica ou na Primeira República, sobretudo por aquilo que ficou conhecido como o Pacto dos Governadores, inventado pelo Campos Salles, presidente lá em 1904, se não me engano, ele institucionalizou essa coisa que os governadores concordavam em sustentar um presidente, porque a presidência foi muito instável na primeira década, no final do século XIX, a presidência era uma luta ali, uma briga, sobretudo, entre o poder executivo e o poder legislativo, que deixou os presidentes bambeando ali. O Campos Salles falava, vamos organizar essa bagunça. Então, os governadores concordam em manter um presidente, né? Isso que chamava o Pacto dos Governadores, com a predominância, com o protagonismo de Minas e São Paulo. Mas essa ideia de política dos governadores, ela oferece uma falsa ideia de ausência de conflito, de que era tudo uma máquina que funcionava numa paz de cemitério. E não era isso. O pau comia muito, tanto que a política do café com leite, segundo o Wilson Pang, era a política do café contra o leite, porque São Paulo e Minas, eles pactuavam se odiando, né? E já em 1910 eles rompem, pela primeira vez depois eles se reunificam, mas eles rompem, porque os mineiros, o Pinheiro Machado, que era um senador gaúcho, fez uma rede informal de governadores para contestar o domínio paulista. E aí o Pinheiro Machado lança em 1910, com o apoio dos mineiros, a campanha do Hermes da Fonseca, que era um militar, contra São Paulo, que apoiou a candidatura do Rui Barbosa. No Tem Tabela de hoje, mostra que o Hermes, essa aliança gaúcha, baiana e mineira, vence São Paulo em 1910, e São Paulo ganhou apenas em 3 estados, que foi São Paulo, Rio e mais um que eu não me lembro qual. Bahia, o estado do Rui Barbosa. Domingos, foi realmente muito bacana a gente ter colocado isso aqui no nosso roteiro, porque a gente estava falando aqui do café com leite, nós vamos deixar o nosso ouvinte com fome, né? Mas realmente, eu acho que é bacana a gente destacar, tentar desmanchar alguns sensos comuns que existem nessa época. A ideia da paz da República do Café com Leite, sem sombra de dúvidas, é um desses sensos comuns. O pau quebrava, existia uma enorme negociação. E um outro senso comum que resta até os dias atuais, e que eu acho que todo mundo que trabalha com esse período precisa insistir, é na ideia de que as eleições eram uma mera formalidade. Ora, se as eleições fossem uma mera formalidade, por que os caras iam quebrar o pau por conta delas? Qualquer estudo monográfico, qualquer estudo que você vai fazer sobre um coronel em particular, você percebe que as eleições são o momento mais importante da vida do município. No momento da eleição, o município se quebra em 2, as famílias não se conversam. Como é que você vai falar que aquilo é uma mera formalidade? Na verdade, o que está acontecendo aí... lembrei porque que eu falei da comida. O que está acontecendo aí é um negócio que faz com que os historiadores, eles tenham, juro para vocês, eles têm mais medo do anacronismo do que medo tem um pequeno jovem de família que vai brigar com a mãe no dia de domingo por conta da mistura. Não se pode cometer anacronismo. Isso é um pecado mortal, dizem os historiadores. Ora, por que isso ocorre? Porque as pessoas olham os números. Quando você vê a eleição de 65, a eleição de 1910, você vê 65 a 35, né? Assim, então essa foi uma eleição competitiva, porque nas outras era 85 a 95 a 5. O predomínio dos candidatos situacionistas no voto, quem quiser examinar todos esses números, procure o livro do professor Walter Costa Porto. Está lá tudo bonitinho, todos os dados de todas as eleições, os números, todos eles estão destrinchados lá. E o que a gente vê lá, gente? Nós constatamos que, exceto pela campanha civilista de 1910, os eleitos, eles são eleitos com margens muito grandes. O anacronismo está em olhar esse número e deduzir disso que não havia conflito. Ora, o conflito existia e era muito forte. Mas o que explica, então, esse número? Ora, o que explica o tamanho da eleição no candidato da situação em dezenas de eleições? Por que isso acontecia? Aí entra o Vitor Nunes Leal. É um sistema de reciprocidade. E esse sistema, ele chega até as franjas. É por isso que ele é tão duro. Gente, a década de 1920, no Brasil, essa foi uma década muito, mas muito difícil. A mudança que está acontecendo na estrutura social brasileira é enorme. Imagina, o exército brasileiro bombardeia São Paulo. Primeiro bombardeio, e acontece dentro do país. Então, assim, 24. E em 23 tem uma tentativa de golpe no Rio Grande do Sul que a Força Federal teve que intervir também, porque o sistema não se sustentava mais na década de 20. Ele durou, assim, na base da porrada, na base do exército. E o que os caras fazem em 1926? A primeira emenda constitucional.
Bom, então, galera, vamos aproveitar aqui que nós temos representantes de Querência do Norte, pessoas que presenciaram muitas coisas na vida. Luiz, aconteceu em Querência pra gente dessa vez ou não? Lá é que tem, rapaz. Eu vou contar pro nosso ouvinte que eu perguntei pro Luiz, e o aconteceu em Querência de hoje, o que vai ser? Ele falou, rapaz, pra esse episódio tem uns 200 aconteceu em Querência. Não, tem demais, porque a política em cidades pequenas tem esse caráter muito personalista, né? De um candidato contra o outro, que em geral envolvem famílias e redes de apoio muito personalizadas mesmo. Pois bem, Querência você tem 2 grupos políticos, que são o dos funcionários públicos com alguns comerciantes, claro, também tem alguns empresários ou fazendeiros que também estão nisso, mas assim, um grupo do MDB e de partidos lá, que são os funcionários públicos. E do outro lado, uma galera mais ligada à propriedade rural, que daí está em geral em partidos como o DEM ou outros, enfim. Eles se alternam no poder desde sempre, desde a época da ditadura militar, e vão atualizando e tem cisões e vem de um lado para o outro a partir de uma determinada briga, e a coisa sempre funcionou assim. Mas o mais divertido disso tudo é que nas campanhas as pessoas param de se falar, brigam mesmo, rompem relação, isso demora anos para refazer relação, e quando você perde, a gente participava lá, minha família sempre bagunçou muito, minha mãe, meus pais sempre atuaram muito nessas campanhas, e quando você perde, você fica pianinho, você não sai nem de casa durante uma semana depois você perde a eleição. E daí, quando você ganha, a folia vira, né? Você começa a fazer bagunça, vai pra rua, faz carreata e fica tirando sarro muito tempo, assim. Inclusive, um primo nosso que gostava de, quando ganhava, ele gostava de ir na casa dos adversários políticos, soltar rojão em cima da casa deles. E aí, quando a gente perdia, a gente não conseguia dormir, porque eu morava vizinho dele, e aí os adversários vencedores iam lá soltar rojão em cima da nossa casa. Então esse é o clima. Lembrando que esses grupos têm vínculos com deputados. Então, o prefeito, de um lado, você tem um deputado que carrega recursos das emendas parlamentares para a cidade, e do outro lado também tem. Então, essa dinâmica do orçamento secreto, das emendas parlamentares, é muito visível lá, né? E o município depende muito disso. Então, vale outra coisa. Uma atualização daquilo que acontecia na Primeira República é a dependência do município, porque na Constituição de 88, os pequenos municípios brasileiros, eles têm responsabilidades administrativas que não são sanáveis com o orçamento do município. Os municípios, para sobreviver, eles dependem de repasses do governo federal, fundos de participação dos municípios e de grana dos deputados. Sem isso, nenhum município consegue arcar com aquilo que é saúde básica, ensino fundamental. Por isso que essa lógica tem, assim, uma reminiscência, não é a mesma coisa, mas tem uma reminiscência, né? A força do deputado depende da carência do município. Enfim, o Arthur Lira, para ele mandar numa determinada região de Alagoas, ele precisa disso. Isso tem no Paraná, isso tem no Rio Grande do Sul, isso tem em todo o Brasil ainda, com outros elementos de competição política, enfim. Ô, Lucas, vou perguntar pra você então, uma pergunta bem simples, tá? Você acha que o coronelismo, né, ou essa versão atualizada do coronelismo, ela é uma maldição pro Brasil ou não? Ah, é, né? A gente não pode fazer um elogio do sistema com essa perversidade. É uma característica, essa é uma pergunta, não combinava isso não, mas vamos lá. A gente, ao mesmo tempo que reconhece que isso é algo ruim, porque perpetua relações de poder que são antigas, que são talvez arcaicas, né? Por outro lado, essa é a forma como a qual a gente consegue fazer uma comunidade política que existe. Ah, louco, Domingos, você não vai descobrir que eu vou colocar essa palavra aqui. O território do tamanho do Brasil. Como é que você consegue fazer uma democracia funcionar em um país de dimensões continentais, como é o caso do Brasil? Então, Domingos, Alessandro, eu sempre falo dessa questão das dimensões continentais do território brasileiro, porque com isso a gente pode olhar um problema muito, muito importante, no meu ponto de vista, que é o problema de como você faz a conexão entre centro e periferia, tanto do ponto de vista nacional, como nos vários centros e nas várias periferias. Tenhamos em mente que havia estados, o caso do Mato Grosso, era um estado enorme, o estado de Goiás, eram estados realmente muito grandes, e a
o problema da circulação da informação, da circulação das elites, ele é um problema que toca nessa questão. Nós estamos falando de um país que não existia, que não possuía uma estrutura ferroviária, em que não existiam linhas de telégrafo. Ora, como é que você mantém a integração desse sistema? Essa é uma questão importante e um dos aspectos que pode nos ajudar a responder ela é o sistema de compromissos do Pacto Coronelista. Portanto, existe aqui uma função política desses sistemas de compromissos mútuos e essa função, eu penso, é manter a integração ou a integridade territorial, mas mais do que a integridade territorial, é fazer com que exista uma circulação entre centro e periferia. Esse equilíbrio ele é garantido, em boa medida, pelo Pacto Coronelista. Eu estava pensando aqui no caso do Domingos, no relato das eleições que acontecem em pequenos municípios, Alessandro, e ele dizia que as pessoas param de se falar um tempo, né? Mas depois elas voltam e o ciclo recomeça. Então, para a gente falar que o coronelismo ele é maldito porque ele perpetua relações arcaicas, mas ele é o meio com o qual a representação política funciona em um país com dimensões continentais e que tem subsistemas tão diferentes como é o caso do Brasil. Então, é o que nós temos, é o que a gente pode fazer, tentar aperfeiçoar. Maravilha. Vai lá, Luiz. Agora eu fiquei bolando aqui porque toda vez que o Alessandro escolhe aqui a luta de gostos, aquela disputa entre A ou B, se você gosta mais disso ou daquilo, vão uma ilusão de que nós somos modernos, de que nós somos urbanizados, e essa ilusão não se aplica porque nós somos todos uns caipira da... É verdade, esse luta de gostos aqui, gente, faz parecer que tem gente muito cult nesse programa. Eu trouxe uma luta de gostos boa aqui, que representa bem esse episódio. É o seguinte, no Mato Grosso do Sul, tem duas comidas que opõem a capital ao interior. Na capital, eles gostam muito de uma sopa de origem japonesa, que se chama soba. E no interior, na capital também, mas ela é forte, tem parte dali da divisa com o Paraguai, que tem uma outra coisa que é a sopa paraguaia, que não é sopa, é isso. Não é sopa, ela é tipo uma torta e tal. Eu quero perguntar para os nobres colegas aqui, que conhecem a gastronomia sul-mato-grossense. O que é melhor, soba ou sopa paraguaia, começando pelo Lucas? Não tem como, com todo respeito aos camaradas nipônicos, com todo respeito à tradição japonesa, a sopa paraguaia é algo imbatível. Olha só, essa daqui, o sujeito que está na academia ouvindo esse podcast, me desculpe, mas você vai ficar pensando nas calorias. Um negócio, é uma torta, começa por aí. Não é, depois o japonês vai falar sobre água salgada. Não é uma sopa que se come de colher. É uma torta que é feita com um milho chamado milho cateto. Ela vai nada mais nada menos do que coalhada. Você quer coisa mais gostosa que coalhada? Cebola, manteiga e queijo. Gente, você pega isso e coloca em cima de uma folha de bananeira. Coloca no forno, mas é maravilhoso de bom, com todo respeito, japonês. Eu quero ver como é que você vai sustentar o soba. Já deu saudade. E você, japonês, soba ou sopa paraguaia? Não faz o menor sentido essa sua comparação. Me disseram que era uma comparação entre sopas, né? Começa daí que os caras nomeiam aquela torta de cebola. É uma torta de cebola, galera. Torta de cebola de sopa, né? O soba é maravilhoso. O soba é um macarrãozinho escuro. Então, um trigo diferente que é feito, não sei que trigo que é aquilo, né? Que pode ser comido tanto quente quanto frio, tá? Então, é uma sopa deliciosa, que vai ovo, vai cebolinha, vai algumas carnes. Não é sopa de hospital, então, é sopa... Não, é sopa maravilhosa. Não faz o menor sentido ter essa defesa, isso aqui. Isso aqui, eu acho que o que acontece é o seguinte, né? O soba não deve ter chegado ainda na Viraí, talvez. Né? Com certeza. Isso é gente da capital, Campo Grande, é coisa de gente metropolitana, que tá nas franjas do sistema como sopa paraguaia. Agora é muito bizarro, né? O soba ter virado um prato típico de Campo Grande, né? Uma vez eu fiquei com vontade de pedir um soba, né? Porque eu lembro dos meus antepassados lá, eu entrei no iFood, na hora que eu procurei o iFood, tava escrito lá, soba tradicional de Campo Grande. Nossa!
Ô, Alessandro, você também não tem um pezinho no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, não? O meu pai morou muito tempo lá no Mato Grosso do Sul, mas pra mim era que nem castigo ir lá visitar naquele momento, porque há uns 15 anos atrás, o interior do Mato Grosso do Sul era um negócio muito assustador pra quem tava acostumado com São Paulo e tal. Não mudou muito, não, né? É, eu não sei como está hoje. O Lucas, quando ele tava na faculdade, ele voltava do Mato Grosso do Sul, ele voltava com a botina e ia pra aula de botina. Demorava uns 3 meses pra ele perder aquele ethos caipira, depois que ele voltava de férias. Pra botar o All-Star, ele demorava 3 meses. Ô, eu tenho uma outra pergunta. Tem um pessoal de Londrina que escuta. Diz que tem uma japonesada lá em Londrina. Lá em Londrina o Soba não criou fama? O pessoal pode responder pra gente aí depois. Pessoal da região que tem comunidade nipo forte, se o Soba não caiu no gosto popular. E ainda, Alessandro, dizer que a gente está cogitando fazer dar linha para essa questão aqui, dar repercussão em mais episódios, talvez criar uma série com grandes figuras da política brasileira, grandes nomes da política brasileira, para fazer essa tabelinha entre os aspectos folclóricos e anedóticos de algum desses nomes, políticos famosos, que a galera conhece, as lendas e tal. É uma tabelinha entre esse aspecto anedótico, folclórico e os aspectos sociológicos que alimentam esses nomes para entender a lógica social e política por trás disso. Se a galera achar legal, a gente bola uma série nesse sentido, você não acha? Não, pois é. Então, pessoal, se vocês tiverem interesse em alguma biografia específica, ou de algum coronel, algum oligarca, algum mandão de algum local do Brasil aí, manda pra gente a sugestão. Nós estamos criando uma lista. Nosso objetivo é fazer uma sequência de episódios ao longo do ano sobre essas personalidades da política brasileira. E o Lucas está convidado também, né? O Lucas vai se ter mostrou que um grande radialista aqui. Ele vai ter que atuar em alguns episódios, porque é muita coisa. Ele conhece essas figuras muito bem da tese de doutorado. Ou quando ele não puder, que ele vai estar ocupado, que ele trabalha igual maluco, ele vai ter que pelo menos fazer uma curadoria pra gente ali. Já deixo uma dica aqui, ó. Você que quer contribuir com o nome, vá para os viadutos, para as escolas, vá para os monumentos mais antigos do seu município, que lá você vai achar um coronel para indicar. Ou o nome de um presidente militar, né? Então é isso. Lembrando, a gente está nas redes sociais para você comentar e mandar sugestões, no Twitter no M Politicagem, no Instagram Maldita Politicagem, sem esquecer também da nossa campanha de financiamento coletivo. Você pode ajudar a gente a fazer mais conteúdo, fazer uma série com mais grandeza técnica, que é pelo apoia.se/Maldita Politicagem. Quem não puder, já ajuda escutando e compartilhando para a comunidade de conhecidos interessados. A gente tem recebido um feedback legal e gostaria de agradecer muito aqueles que já nos ouvem. E se você gosta, vai lá no Spotify e pinche o dedo nas 5 estrelinhas lá pra gente. Obrigado, Lucas. Valeu, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Abraço, galera. Abraço. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.